Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem como meta aproximar você, cidadão, do Poder Judiciário e dos problemas relacionados à administração da Justiça. E para tratar de um tema muito importante que aflige toda a nação, e em especial o Estado de São Paulo, que é a violência e a sua consequência, que é a política penitenciária, a repressão do Estado tentando coibir essa violência, nós trouxemos o corregedor dos presídios e também o coordenador do DECRIM, Dr. Carlos Fonseca Monerá. Tudo bem, Dr. Carlos? Tudo bem, Luciano. Como é que vai? Muito bem. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. É um prazer estar aqui com você e dar essa possibilidade de conversar aí com os ouvintes desse programa. Tá certo. Dr. Monerá, a Lei 11.34306, uma ilustre desconhecida para grande parte da população, trouxe mudanças substanciais na política de repressão, a talvez o caminho mais próximo de entrada para a violência mais incisiva, que é o tóxico. Quais são essas principais inovações dessa lei? Bom, a legislação veio com algumas mudanças substanciais. Algumas coisas permanecem com penas agravadas, algumas coisas têm as penas minoradas, alguns tipos penais sofreram modificação e ela veio dentro de um panorama talvez um pouco mais dentro da realidade e dentro do que a jurisprudência tem se posicionado. Principais mudanças: a pena de tráfico aumenta, a pena mínima que era de 3 anos passa a ser de 5 anos. Em contrapartida, para os traficantes que sejam primários e preencham uma série de requisitos objetivos da lei, essa pena de 5 anos ela pode ser reduzida de 1 a 2/3. Então, essa pena pode cair até para 1 ano e 8 meses, dependendo do preenchimento de uma série de condições. Por exemplo, o traficante que foi prego pela primeira vez, com pequena quantidade de droga, não tinha envolvimento nenhum com organização criminosa, etc., ele vai ter a pena reduzida. Outra modificação que eu reputo importante foi uma modificação com relação à figura que era considerada tráfico puro, e agora a gente poderia chamá-la de um tráfico privilegiado, que é a cessão da substância entorpecente por alguém eventual. Essa cessão tem que ser eventual e para alguém do relacionamento da pessoa para uso em conjunto. Antigamente, essa cessão era considerada tráfico. Amigos, então, por exemplo. Vamos supor que eu estivesse com a droga e você fosse consumir, eu cedia para você e nós consumíamos junto. Você era considerado um usuário e eu era considerado um traficante porque fornecia a droga. Eu continuo agora sendo considerado um traficante porque fornecia a droga. Mas como essa cessão foi feita em caráter eventual por uma pessoa do meu relacionamento e essa cessão também foi feita graciosa, não foi com objetivo de lucro, né? E ela é considerada um tráfico mais privilegiado, a pena é menor. Então, são algumas modificações. E a principal, talvez, Luciano, seja uma quase descriminalização. Vamos deixar claro que não é descriminalização, é quase uma descriminalização do uso de substância entorpecente. Por que quase? Porque, na verdade, o legislador agora afastou a possibilidade de pena privativa de liberdade ao usuário. Então, na verdade, a este usuário vão ser aplicadas medidas educativas. Que não deixa de ser uma pena também. Há um apenamento. Tem caráter penal, sim. Então, eu acho que isso já se pacificou entre os doutrinadores que estão examinando e falando a respeito desse tema. Essas medidas educativas têm caráter, sim, de sanção penal. Elas são 3. A gente poderia resumi-las em uma advertência do Poder Judiciário, uma repreensão forte do Poder Judiciário, uma obrigatoriedade de frequência a cursos
relativos a programas de afastamento de drogas, antidrogas e também prestação de serviços à comunidade. São essas 3 medidas educativas que são aplicadas agora pela nova legislação. Quer dizer que o legislador, na verdade, doutor Manerato, deixa eu ver se eu entendi isso bem, ele ouviu os anseios da doutrina e da jurisprudência para tratar de forma absolutamente distinta o usuário do traficante. Quer dizer, o traficante, vamos ser mais enérgicos, aumentar a pena, vamos tentar evitar que isso continue. Em contrapartida, o usuário, nós vamos tentar diminuir a privação de liberdade dessa uma repressão penal mais elevada e objetivando não a repressão penal pura e simples, mas sim programas que levem essa pessoa a poder largar o tóxico. Porque o usuário, na maior parte das vezes, ele é dependente químico da droga e o dependente químico da droga está doente. Então, o tratamento ele tem que ser muito mais ligado a um tratamento psíquico, tratamento médico, um acompanhamento para a pessoa poder deixar o vício, do que uma repressão penal pura e simples, que na verdade não tem o condão por si só de afastar a pessoa da droga, o usuário da droga. Doutor Monerá, falando em repressão, e repressão dura, nós temos aí o regime disciplinar diferenciado, o famoso RDD, onde as lideranças de facções criminosas e os criminosos multireincidentes estão abrigados atualmente. Doutor, isso é um enorme ponto de interrogação na sociedade. Há quem critique muito, há quem elogie muito. Eu queria que o senhor passasse para a gente um panorama um pouco mais objetivo, sem muita paixão no assunto. Primeiro, o que é o RDD? E segundo, a gente vai precisar desse RDD por bastante tempo mesmo? O RDD, Luciano, ele é um regime disciplinar diferenciado que foi criado pela legislação de execução penal a partir de 2003, final de 2002, início de 2003. A ideia desse regime é levar pessoas que coloquem em perigo o sistema prisional ou que sejam partícipes de facções criminosas com reflexos no sistema prisional para um regime disciplinar mais rigoroso. A própria legislação traça o rigor desse regime. Um dos fatos principais é que a saída da cela é feita apenas por 2 horas diárias para banho de sol. As outras 22 horas a pessoa fica dentro de uma cela individual. O RDD aqui em São Paulo, ele pode ser feito em 3 estabelecimentos, um em Presidente Bernardes, um em Taubaté e um em Avaré. Hoje, inclusive, nesse momento no estado de São Paulo, eu devo ter talvez umas 60 pessoas apenas nesse regime, cumprindo pena nesse regime. Na minha concepção, ele é um mal, mas é um mal necessário. Nós estamos vivendo uma caminhada toda da humanidade no sentido de observar cada vez mais a pena como fator de ressocialização. O Brasil, inclusive, ele se pauta por esta linha, tanto que aqui nós não temos nem prisão perpétua, nem pena de morte. E o RDD, ele não é ressocializador no sentido de que ele está propiciando àquela pessoa melhores condições para ela voltar à sociedade. Mas ele é ressocializador na medida em que ele permite que o restante da população carcerária possa fazer e cumprir programas de ressocialização. No estado de São Paulo nós temos mais de 140 mil presos e em RDD nós temos talvez 60. Isso representa 0,0 alguma coisa por cento. Quer dizer, é um número muito pequeno perto da população carcerária que nós temos. O resultado prático parece que está estampado. São Paulo vivia um período de
rebelião atrás de rebelião, atrás de rebelião, parece que perpetrada por um grupo que foi identificado